Amém. Igreja do Senhor, apressadamente abra seu livro sagrado, o livro de Gênesis, o seu capítulo de número 22, o seu versículo de número 7, o seu versículo de número 8. Quero externar a gratidão, poder retornar a esta casa que para mim, às vezes que foi dada a minha oportunidade, ter sido uma igreja hospitaleira, uma igreja receptiva, uma igreja de um abraço acolhedor. Tive a oportunidade de, por muitas vezes, no período de alguns anos, estar ao lado também da pessoa do nosso pastor Vicente, ao qual Deus recolheu, e junto com todo esse ser sacerdotal, junto com a pessoa do pastor Osmário e toda essa igreja abençoada. Deus seja louvado por essa oportunidade. E junto comigo, a pessoa do nosso evangelista Carlos Valadão, da família Ana Paula Valadão, do André Valadão, que está hoje comigo aqui para cultuar a Deus. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22. O seu versículo de número 7, versículo de número 8, diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui. Meu filho? E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Apressadamente, igreja, livro de 2 Reis, apressadamente, 2 Reis, capítulo de número 4, o seu versículo de número 20, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 20, aleluia, Deus seja louvado. Grande assim, Deus, aleluia! Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 20 e versículo de número 23. Diz: E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, E morreu. esteve até os seus joelhos até o meio-dia, E morreu. e disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: Vai tudo? Bem. E ela disse: Vai tudo? Bem. Tome seus assentos, glorificando, exaltando, agradecendo, agradecendo o nosso Deus que habita no meio dessa conversa. Meus irmãos, eu quero iniciar essa mensagem da parte de Deus. Peço a ajuda do Espírito do Senhor, que se apodere de mim, pratique de sedaca sobre mim, para que tudo aquilo que eu for pensar, falar, fazer ou deixar de fazer seja conduzido pelo Espírito de Deus. Mas certa feita, a pessoa de Moisés, que significa tirado das águas, ele vai dizer: Senhor, aonde o Senhor me enviar, quem eu diga quem tu és? E ele vai dizer: diga que eu sou o que sou. A palavra eu sou o que sou no hebraico significa Yod-He, Vav-He. A pergunta é: porque Deus não define quem ele é, quando Moisés perguntou: quem eu diga quem tu és, aonde tu me enviar? É verdade. Por que Deus não diz: Moisés, aonde eu te enviar, diga que eu sou o Senhor e Al-Rafá? Porque Deus iria definir quem ele era e ele seria apenas um Deus de cura. Por que Deus não disse assim: diga que eu sou o Senhor e Al-Shaddai, o Deus de perto, o Deus de longe? Porque ele seria apenas um Deus de perto, um Deus de longe. Se ele diz: Moisés, diga que eu sou o Senhor e Al-Jireh, ele iria se definir, ele seria apenas um Deus de providência. Se ele diz: eu sou o Senhor e Al-Nissim, ele seria apenas o Senhor da nossa bandeira, seria apenas o nosso Quidel. Se ele diz: eu sou o Senhor e Al-Makadesh, ele seria apenas um Deus que nos santifica. Se ele diz: eu sou o Senhor e Al-Shalom, ele seria apenas um Deus de paz. Então ele começa a dizer: Moisés, eu não posso definir quem eu sou. Se ele disser a você que eu sou o Senhor e Al disse que não seria, eu seria apenas um Deus de justiça. E se eu disser para você que eu sou o Senhor e Al-Roi, eu serei apenas o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o que provê, o que protege, o que dá direção. Eu não posso definir quem eu sou, Moisés, é você. Eu não posso dizer: vá lá e diga que eu sou o Senhor e Al El Sabaoth, porque eu serei apenas o Senhor dos exércitos de Israel.
mas vai lá e diga que eu sou o que sou. E eu sou aquilo que a casa de Israel precisa. Você está percebendo que Deus não pode definir quem Ele é? Porque se Ele definir quem Ele seria semelhante aos deuses daquela época. Mas quando Ele diz, eu sou o Senhor Yod-He, Vav-He, Ele está dizendo, não posso me definir porque eu sou aquilo que Israel precisa. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? É por isso que Deus está dizendo, diga a essa casa que eu sou o Senhor Yod-He, Vav-He. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que você precisava nessa noite. Não entende essa mensagem? Eu estava estudando esses dias e eu estava estudando em um tema e eu percebi que o leão é um animal que ele nasce com instinto, sabendo que nasceu para caçar. Pega essa mensagem. O leão é um animal que ele nasce com instinto, que ele sabe que nasceu para caçar. Porém, os antílopes, ele é um animal que ele nasce com instinto, sabendo que ele nasceu para ser a caça. Ele nasceu para ser caçado, ele nasceu para ser a presa. Porém, o ser humano é o único ser que nasceu com direito de escolha. Você não entendeu? O ser humano é o único ser que nasceu com direito de escolha. Existe alguém na casa e Deus está falando para você, você tem duas opções e uma escolha a fazer. Porque, meus irmãos, segundo o estudo, meus irmãos, o frio não existe. E não se escandalize com isso que eu estou dizendo. Segundo o estudo, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Segundo o escuro não existe. O que existe é a ausência de luz. Basta você apagar essa luz, nós vamos ficar no quê? No escuro. Então, segundo o estudo, meus irmãos, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus. Pega comigo esse tema, meus irmãos. É a mesma coisa, o mar dizendo para o peixe: se você não habitar no seu habitante, você não sobrevive. Se você não habitar em mim, você morre. Por isso que Jesus vem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo para a igreja: se vocês não habitarem em mim, vocês não sobrevivem. Se vocês habitarem fora da minha presença, a igreja morre. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Então Deus está falando para alguém aqui na casa: o ser humano é o único ser que tem direito de escolha. E tem alguém no ambiente que Deus está dizendo: hoje você tem duas opções e uma escolha a fazer. Porém, Jesus está dizendo: sem a minha presença ou fora da minha presença, você não vai sobreviver. Eu estou falando com alguém que está na casa. Então pegue esse tema. Eu estava assistindo uma certa feita, descobre reino animal. E você vai entender porque isso vai encaixar a mensagem. E eu estava vendo que quando um filhote de búfalo nasce, quando ele nasce, a placenta estoura sobre o filhote de búfalo. E quando isso acontece, o cheiro da placenta, o cheiro de sangue, a distância de quilômetros chega até as presas, ou os predadores, leões e hienas. O que é que acontece? Toda manada de búfalo tem que fechar o círculo, tem que fechar para proteger o filhote que acabou de nascer. Porém, os predadores sentiam o cheiro de sangue novo, sentiam o cheiro de um filhote que acabou de nascer. E quando a hiena e o leão chegam, eles começam a morder exatamente no tornozelo da manada de búfalo, para ver se abre-se uma brecha, para ver se abre-se uma legalidade. E quando isso acontece, meus irmãos, o filhote de búfalo ele tem apenas 4 minutos para se reerguer, se levantar, colocar de pé e fugir do seu inimigo. Escute, o filhote de búfalo ele tem 4 minutos. Quantos minutos? Para se reerguer, para se levantar, colocar de pé e fugir da aparência do mal, ou fugir do seu inimigo, ou fugir do seu adversário. Mas enquanto o filhote de búfalo não se ergue, não se levanta, não coloca de pé, quem sofre é a manada. Vocês ainda não. Escute, enquanto você não se reerguer, não se levantar, não se colocar de pé, quem sofre é toda a igreja. Olha aí, porque
Porque a igreja está fechando o ciclo para te proteger, filhote da fé. Oi, nossa. Deus está falando com alguém aqui na casa. Sabe por que o inimigo, o adversário que anda ao teu redor, manda como um leão que quer te tragar vivo? Sabe por que ele ainda não estraçalhou a tua vida? Sabe por que ele ainda não te destruiu? Porque a igreja está fechando o ciclo pela tua vida. A igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que suplica, levantou com a mão de oração e diz: como proteger essa alma? Mas o que me chama a atenção, pastores, é enquanto essa alma não se levanta, quem sofre é a igreja. Aleluia, Pai. É desse jeito. Quando vai chegar no prazo de 4 minutos, a mamãe do filhote de búfalo, ela pega o búfalo pela boca e ela puxa ele e se levanta. E quando a mamãe vê que o filhote firmou os pés, quando ela vê que o filhote se colocou de pé, se ergueu, toda a manada abre o ciclo e toda a manada foge. E o filhote de búfalo que acabou de nascer, tendo 4 minutos, ele se ergue, se coloca de pé, ele se levanta e ele dá uma disparada que não tem leão e nem era que consegue pegar o filhão no filho da fé. Alguém está entendendo que Deus está falando com alguém? Deus está falando com alguém que você hoje tem 2 opções, uma escolha é você. Deus compreende que toda vez que a igreja te ajuda você a se reerguer, às vezes você não consegue sustentar porque você ainda não tem estrutura para permanecer de pé. Mas Deus está falando com alguém aqui na casa: você não tem muito tempo para se levantar. Tua opção, uma escolha é você. Se reerga hoje, se levanta hoje, se coloca de pé, igreja, porque Deus está livramento para alguém aqui na casa. Estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui no vídeo. O Deus a qual servimos está dando livramento para alguém aqui nessa casa. Pois bem, meus irmãos, o tema aqui a qual acabamos de ler é um tema bastante conhecido. Inicia-se essa pergunta: por que Deus resolve escolher Abrão para ser um pai de muitas nações? A certa vez, meus irmãos, o seu irmão mais novo, Arã, ele faleceu. Está entre eles Abrão, Naó e Arã. O seu irmão mais novo faleceu, o pai de Ló. E aí, segundo a história, vai dizer que Tera, ou Terá, pai de Abraão, tem o seu filho mais velho, Abraão, ele trabalha fazendo ofício, imagem e escultura. E ele, não sabendo lidar com a morte do seu filho mais novo, segundo a história vai dizer, que ele diz: Abraão, cuida dos negócios do pai, enquanto o pai vai viajar e ficar um período fora, porque eu não estou sabendo aceitar, se adaptar, ou se familiarizar, conciliar a perda de um filho mais novo. Papai precisa viajar, ficar um tempo fora, mas Abraão, a ordem que eu te dou é essa: cuide dos negócios do pai. Enquanto o pai está fora, a história vai dizer que um dia Abraão está dentro da oficina do pai. E dentro da oficina tem todo tipo de imagem e escultura, entre elas pequenas, grandes, robustas e mais magrinhas. Segundo a história vai dizer que Abraão ele pega uma espécie de um instrumento e ele começa a quebrar todas aquelas imagens e esculturas. Mas quando ele chega diante de uma imagem grande, robusta, que era a maior que tinha dentro daquele local, ele diz: eu tive uma ideia. Quando meu pai chegar, eu vou dizer para o meu pai que você, a maior imagem, a imagem grande e mais robusta, destruiu todos esses semideuses que estavam em sua volta, porque não existe Deus que subsista, prevaleça ou resista diante de um Deus grande. Quando Deus sobe, Abraão tomando essa atitude, Deus vai dizer: eis aí um homem que nem me conhece, mas já sabe que existe um único Deus onipotente, onisciente e onipresente. Eis aí um homem que nunca me conheceu, mas sabe que não existe deuses que subsista ou permaneça de pé diante desse Deus de Israel. Aí Deus fala:
Então Deus resolve escolher só em por nome de Abraão. E agora Deus fala: saia da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai ao lugar onde eu vou lhe mostrar. Só que essa única palavra de Gênesis Apocalipse que Deus vai falar com o homem, a palavra saia, que quer dizer debarque, que quer dizer saia de dentro desse. Abraão, eu vou fazer uma promessa para você. Eu vou percorrer com você cidades, até levar você à terra prometida. Mas aonde eu vou te levar, você precisa sair, se libertar, se curar de dentro para fora. Eu não posso levar você para uma promessa se você levar ouro junto com você. Se você levar sua cultura, sua tradição, modo e costume, jeito de falar, de sentar, de andar, de se vestir junto com você, então saia de dentro para fora. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está falando assim para alguém aqui: eu fiz a você uma promessa. Eu há de percorrer com você em uma trajetória que eu estabeleci na tua vida. Mas aonde eu quero te levar, você precisa sair de dentro. Você precisa se libertar de dentro. Você precisa se curar de dentro. Porque aonde Deus vai levar você, você não pode levar com você os seus costumes de antes. Eu vou falar para você: tem crente aqui nesse 25 minutos, abençoado, que quando está no farol e um carro fecha, daqueles 5 minutos, e sai cada palavra torta de você. Aí Deus está dizendo: eu tenho uma promessa, mas eu não posso levar você até lá do jeito que você ainda está. Você ainda fala palavras, atitudes de lá de trás. Você ainda se comporta como a mesma criatura lá de trás. Você vive como a mesma criatura lá de trás. Para onde eu vou te levar? Eu tenho algo novo para você, mas eu preciso te libertar de dentro para fora. Então Deus está dizendo para alguém que eu estabeleci um percurso, eu apresentei um projeto, eu lhe fiz uma proposta, eu garanto que sou fiel a cumprir com a promessa, mas aonde eu vou te levar, eu preciso te curar, te libertar de dentro. Diz que Deus está falando com alguém. Tem alguns costumes seus que você tem que deixar no meio do caminho. Não dá para levar para a promessa de algo novo que Deus tem para fazer na tua vida. Você lembra quando um menino morre, estando sobre o joelho da mãe até o meio-dia, o menino morrer? Detalhe: menino na Bíblia significa testemunho de vida, história para contar. Pensa comigo uma mãe dizendo: Deus, eu dobrei o meu joelho, eu apresentei essa causa, achei que ia ter testemunho de vida, história para contar, mas meu filho morreu. Meu Deus! Aleluia! Igreja, alguém vê milagre pelo poder da palavra? Porque quantas pessoas estão aqui dentro desse ambiente hoje, não é quem faltou, que você dobrou o seu joelho, apresentou uma causa, mas não aconteceu da forma que você esperava. Eu sei que tem pessoas aqui, parece que não deu certo, não atingiu a perspectiva, a sua expectativa, mas estava sobre o seu joelho e parece que morreu, parece que acabou, parece que não deu certo, parece que Deus não viu e nem ouviu o clamor que você apresentou a Ele. Então a história vai dizer que agora o profeta vai até a casa. Então escute comigo: o profeta vai até a casa, ele sopra sobre o menino e o menino aqueceu. E aqueceu no hebraico vem da tipologia avivamento. E a palavra avivamento produz 3 coisas: regeneração, que quer dizer tornar uma nova criatura; arrependimento, uma metanoia, mudança de pensamento; conversão, que quer dizer mudança de atitude e de direção. Então, quando o profeta sopra, a primeira coisa que Deus falou assim: olha, para mim reviver, suscitar, levantar, reerguer, colocar de pé, o milagre acontecer nessa casa, eu vou começar a trabalhar de dentro para fora. Regeneração, arrependimento e conversão. Então, quando o sopro de Deus vem na vida de alguém, a primeira coisa que Deus quer produzir é avivamento, que
dizer arrependimento, igreja. Depois o profeta ele começa a entornar dentro da casa e ele sopra de novo sobre o menino. E a Bíblia vai dizer: o menino espirrou 7 vezes e se levantou. E a palavra espirrar 7 vezes no hebraico quer dizer tirando todas as impurezas de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Deus diz: para me levantar, eu preciso curar de dentro para fora. Para me libertar, eu preciso tirar de dentro para fora. Para me mudar, transformar, eu preciso tirar de dentro para fora, de dentro para fora. E depois que eu trabalhar de dentro para fora, eu levanto na minha casa, diz Deus aqui na casa. Então alguém está entendendo que o milagre que você está clamando, e Deus está dizendo: espere um pouquinho, porque eu estou trabalhando de dentro para fora. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Alguém está dizendo: Deus, por que o Senhor não levanta logo como um portador e ministro da palavra, como alguém que tem um dom da oratória, um dom da cura, de milagre, de libertação, ministração de louvor? E Deus está dizendo: espera um pouquinho, eu estou trabalhando de dentro para fora. E percebe que só depois que Deus trabalhou de dentro para fora foi que o menino se levantou? Oh, mãe! Como é que você quer que Deus levante alguém se você não deixa Deus trabalhar de dentro para fora? É desse jeito, papai. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui nesse ambiente. Talvez não é uma das ministrações que costumo ministrar aqui, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém na casa. Então Deus fala: saia de dentro de si. E agora o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele sai. E quando ele sai, Deus coloca Abraão junto com a sua família ao sul de Canaã, em uma cidade por nome de Negueb. Por nome de Negueb, que quer dizer porta estreita, caminho apertado. A Bíblia vai dizer que na cidade de Negueb houve fome naquela terra. Mas o Deus que colocou Abraão com a sua família em Negueb, porta estreita, caminho apertado, será que Deus não sabia que haveria dificuldade lá? Será que Deus não sabia que lá haveria diversidade, provação, ou necessidade, ou falta de pão e igreja? Aí Abraão está em Negueb, porta estreita, caminho apertado. Ele está levantando o altar para Deus, apresentando sacrifício, holocausto, oferta. Mas a Bíblia vai dizer que o altar que ele levanta está direcionado à terra do Egito. Tem muita pessoa que não sabe lidar com a porta estreita, o caminho apertado. Tem muita pessoa que não tem estrutura para lidar com a dificuldade, com a necessidade, com o dia mal. Aí está levantando o altar, mas não tira o olho do Egito. Está apresentando cultos a Deus, mas não deixa de olhar para o Egito. E por que Abraão está olhando para o Egito? Porque ele está dizendo: Deus me coloca em Negueb, porta estreita, caminho apertado, aonde o dia mal chegou. Mas eu ouvi dizer que lá no Egito as coisas são melhor. Aí Salomão vai dizer assim: não diga a você que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. Porque o final será melhor do que o seu começo. Mas acredite se quiser, revelação da palavra. Tem alguém que está em Negueb, porta estreita, caminho apertado, não sabe lidar com o dia mal, até levanta o altar, até apresenta a conta a Deus. Mas alguém está dizendo: lá no Egito eu vivia melhor. Porque tem pessoas que estão dizendo: lá no Egito as portas para mim eram abertas. Mas se Negueb, porta estreita, caminho apertado, parece que as portas se fecham. Aí parece que tem alguém prestando cultos a Deus, mas está com saudade do Egito. Aí Deus disse: Abraão, fica. Paulo vai dizer: eu vou permanecer em Éfeso até o dia do Pentecoste. Porque a porta é grande e eficaz, ainda que muitos sejam os meus adversários. Quem abriu a porta é ele. Vou permanecer. Alguém está dizendo: mas Paulo, você tem muitos adversários. E ele diz: mas eu vou permanecer.
Mas Paulo vão te caluniar, te deformar, te maldizer, te praguejar, vão te açoitar, vão te bater, te ferir, te machucar. E Paulo vai dizer: quem abriu a porta é ele, eu vou permanecer. Aí Deus está dizendo: Abraão, permaneça. Mas Deus, está difícil. Eu vou para o Egito. O Senhor me entende? Deus está dizendo: duas opções, mas o Senhor vai fazer. Eu posso ir lá para o Egito, duas opções, mas o Senhor vai fazer. Eu posso lá ver se pelo menos lá a proposta é melhor, o projeto é melhor, a porta lá se abre, duas opções, mas o Senhor vai fazer. Meu Jesus amado. Ele vai para o Egito, meus irmãos, e no Egito ele tem que mentir para sobreviver. Será que Negueb você precisava disso? Meu Deus. Ele vai para o Egito e corre o risco de perder a sua família, de ver seu casamento sendo destruído, de não viver a promessa de Deus. E segundo a história vai dizer que porque ele foi para o Egito, duas opções, mas foi fazer, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Será que alguém aqui tem estrutura para você orar e Deus ficar em silêncio? Será que alguém aqui tem estrutura psicológica para você orar e Deus ficar calado e Deus falar: não vou te responder, e você dizer: por quê? Porque eu te coloquei em Negueb, mas você quis passear lá no Egito. Aí estreitou um pouquinho. Aí espere. Deus dá uma oportunidade a Abraão, e Deus está dando oportunidade para alguém aqui. Dizendo assim: olha, se fosse por você, pela sua atitude, pela sua decisão, pela tua escolha, você já teria morrido. A tua família teria sido destruída. O seu ministério teria acabado. Você jamais viveria a minha promessa. Mas por amor à minha palavra, porque o céu e veio a minha palavra cumprir, eu intercedi por você, intercedi pela sua casa, intercedi pelo seu ministério. Eu te dei livramento e desculpa. A pergunta é: Abraão quer ficar no Egito? Quero, meu Deus. Para onde você vai? Eu vou voltar para Negueb. Para onde, Abraão? Porta estreita, caminho apertado. Mas você falou que lá é terra seca, lá é terra árida, lá é terra da provação. Mas Deus, lá em Negueb, eu não preciso mentir para sobreviver. Aleluia. Lá em Negueb não tem ninguém querendo destruir minha família, meu casamento. Lá em Negueb não tem ninguém cobiçando a minha esposa. Lá em Negueb não tem ninguém querendo puxar meu tapete e me dar uma rasteira. Vai voltar! Vou, eu quero voltar para Negueb. Oi, Deus está falando com alguém aqui na casa. Volta para Negueb que você sobrevive. Volta para Negueb que a providência está chegando. Volta para Negueb que Deus restaura o que o inimigo destruiu. Retorna para Negueb que Deus restitui o que o inimigo saqueou, espalhou, roubou e tomou força. Volta para Negueb que Deus te liberta. Volta para Negueb que Deus te livra. Volta para Negueb que Deus renova. Volta para Negueb que Deus cura você. Ele volta para Negueb. E quando ele volta para Negueb, ele vai levantar o altar, e a mulher está preocupada: será que ele vai levantar o altar, apresentar sacrifício, ou voltar a sua oferta de novo? Olhando para o Egito, e Abraão diz: não, dessa vez não. Ele vira o altar. Dessa vez eu cultuo a Deus na prova, na dificuldade, na necessidade, em porta estreita, caminho apertado, mas o meu altar é direcionado para Belém, casa do povo. Eu não deixo nunca mais olhar para a casa de Deus. Eu não deixo olhar para a promessa do alto. Aí Hebreus 12, versículo 2 vai dizer: olhai para o autor e consumador da vossa fé, chamado Jesus. O que suportou a cruz e desprezou a morte, igreja. Deus está dizendo: um passo que passar, aconteça o que acontecer, mesmo estando em Negueb, não deixa de olhar para Jesus nessa noite. Essa mensagem. Estou sentindo algo de Deus aqui especial. Ele vai, meus irmãos, mas quando ele volta do Egito para Negueb, ele vem
trazendo algo do Egito. Por isso que parece que Deus fala de novo. Não se esquece quando eu falei: saia da tua casa, da tua parentela, da casa do seu pai. Nebaque, saia de dentro desse. Eu não quero nada você levando para Canaã que não é de Deus. Eu não quero que você leve algo que não provém, algo que não vai dar certo, algo que não vai edificar. Deixa o Egito. E Abraão disse: mas foi Sara que falou para me levar. Pastor, pensa comigo. H, fugitiva forasteira, 55 quilos, 1,78 m. Segundo a história vai dizer que ela tinha um cabelo de cor platinado, morena cor de chão, queixo afinalado, rosto afinalado. Sara diz: leva! Abraão diz. Deus falou para não levar nada, mas já que você está insistindo. Alguém crê em revelação agora? Vamos terminar, alguém crê? Segundo a história vai dizer que quem dá outra mulher para o seu marido era a própria esposa, que escolhia uma mulher, já que ela não gerava filhos. Então a própria esposa escolheu uma outra mulher para gerar filhos para o seu marido. Sara escolhe Agar. Raquel escolhe Bila. Leia escolhe Zilpa. Ana escolhe Penina. Pega esse tema. Meu Deus. Quem indicava outra mulher para o seu esposo era a própria esposa. E a própria esposa. Então tome cuidado com algumas indicações que você faz. Porque lá na frente você pode ter algumas dores de cabeça. Vou dizer de novo. Tome cuidado com algumas indicações que você faz. Porque lá na frente você pode ter dor de cabeça. Agora pega um tempo aqui e pega isso para você pensar no que você fala. Porque Jó vai dizer: ai de mim que pequei em falar daquilo que eu não sabia. Então para você deixar, você para de ficar dando mulher para o teu esposo, porque chega uma hora que ele é um Abraão que cata. Eu tenho que falar isso, pastor. E está na Bíblia. Pare de dar mulher para o seu marido, porque chega uma hora que ele cata. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Vigia quem que você está indicando. Marido está lá vigiando e você está dizendo: você está saindo com a H. E ele está dizendo: estou trabalhando. E você está dizendo: tu está saindo com a H. E ele está dizendo: eu nem vi H, mas já que você me mostrou. Raquel está dizendo: Jacó, tu quer sair com Bila? Ele disse: eu nem vi Bila, mas já que você mostrou. Leia disse: Jacó, tu quer sair com Silpa? Ele disse: eu nem olhei para Silpa, mas já que você mostrou. Ana disse: eu cama, tu está olhando para Penina. E eu cama disse: eu nem vi Penina, mas já que você mostrou. Então, vigilância. O Baladão conhece a nossa liturgia. Se a varão não vigiar no que você fala, um dia o varão pega. E aí foi você mesmo que indicou, porque ele nem estava olhando para cá. Vou terminar. Boa, doeu essa leitura. É por todas as semanas. Deus nosso, por favor, é sério, a igreja ainda me ama, diga. É sério. Igreja, por favor, em nome de Jesus. Eles voltam. E agora de H nasce um menino por nome de Ismael, que quer dizer Deus ouviu. Só que de Sara nasce um menino por nome de Isaac, que quer dizer riso, ou aquela que faz uma princesa sorrir. Um dia está tendo uma briga dentro de casa. E Sara vai dizer a Abraão: duas opções, uma escolha a fazer. Você já pegou que o tema hoje é duas opções, uma escolha a fazer? Quem já pegou? É forte. E Sara vai dizer: Abraão, duas opções, uma escolha a fazer. Você decida. Ou você, Ismael significa Deus ouve e H significa fugitiva forasteira. Ela estava dizendo a Abraão: ou você escolhe Deus ouvir, uma fugitiva, uma forasteira, ou você decide Deus fazer rir a princesa da sua casa. Coisa linda. Duas opções, uma escolha a fazer. O homem está sendo pressionado e diz: eu escolho, é melhor Deus fazer a princesa da casa sorrir do que Deus ouvir a voz de uma fugitiva. Ela vai, meus irmãos.
E quando ela vai, chega-se um tempo agora que Deus vai dizer: Abraão, sacrifica o teu Isaque. Então, a segunda história vai dizer que antes de Isaque nascer, Abraão é um homem conhecido como levantador de altar. Todo dia tem altar levantado, tem holocausto, oferta e sacrifício. Altar levantado vai revelar a intimidade e a comunhão de um homem com Deus. Mas depois que Isaque nasceu, em nenhuma parte da Bíblia vai dizer que Abraão levantou um altar. É verdade. Segundo a história vai dizer 17 a 24 anos Isaque tendo. Então nós vamos entender que um período de mais de 20 anos que Abraão não levanta um altar. Aí Deus fala: Abraão, sacrifica o teu Isaque. Entenda que Deus não queria que Abraão matasse o teu Isaque. Deus queria que Abraão levantasse um altar. Faz sentido. Pegou a mensagem? Amém. E como é que Deus faz o homem levantar um altar? Ele prova Abraão naquilo que ele mais ama. Meu Deus. É forte. E tem alguém na casa que resolveu Deus te provar você naquilo que você muito ama. E isso envolve alguém da sua família. E você está dizendo: Deus, que prova que eu estou passando com isso abençoado. Deus, que luta eu estou passando com essa abençoada. E você não está entendendo porque Deus está ali provando com aquilo que você muito ama. Aí Deus está dizendo: eu estou lhe provando porque na madrugada eu sinto saudade de altar levantado. Eu estou lhe provando porque nas consagrações de manhã eu sinto saudade de altar levantado. Eu estou lhe provando porque no ciclo de oração à tarde eu sinto saudade de altar levantado. Eu estou provando alguém hoje aqui na casa porque à noite, junto com a família, eu sinto saudade de altar levantado. Maravilha! Aí Deus está dizendo: eu só não estou lhe provando para você levantar o altar. Eu só estou lhe provando para você voltar a ter comunhão comigo. Eu sinto saudade da nossa conversa, da nossa intimidade. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Amém. Alguém está dizendo: eu não aceito. E Deus está dizendo: então eu vou lhe provar até você levantar esse altar. Senhor, mas eu não estou dormindo. Você não entendeu. Eu estou lhe provando até você levantar esse altar. Senhor, eu estou adoecendo, estou ficando em tema. Tu não entendeu. Deus vai lhe provar até você levantar esse altar. Aí Isaque vai dizer: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o cordeiro? E lenha, na tipologia judaica, significa oração. Fogo no judaísmo significa Pentecoste. Aí Isaque está dizendo: Pai, tem oração, tem Pentecoste, mas e a mensagem do cordeiro? Quem já foi em algumas igrejas que rodam, não tem nada contra isso, também sou pentecostal, que tem profecias, revelações e aquelas ministrações e aquele mover. Tem lenha, tem fogo, mas e a mensagem do cordeiro? E a mensagem de Cristo na cruz? A igreja tem tudo, mas está faltando a mensagem do cordeiro. Depois de 3 dias, Abraão enxerga um lugar de longe. Para ele enxergar, ele teve que erguer a sua cabeça, assim ou não? E tudo que Deus lhe ordenar fazer, faça de cabeça erguida. Deus não aceita sacrifício, oferta amargurada ou sufocada. Deus está dizendo: se eu estou lhe provando, faça, mas faça de cabeça erguida. Deus está falando com alguém na casa: erga a cabeça, o que for para fazer para mim, faça de cabeça erguida. Se for para louva de cabeça erguida. Se for para orar, ora, mas de cabeça erguida. Se for para vir para a igreja, venha, mas venha de cabeça erguida, igreja. Eu posso pedir que a igreja se levante? Tem condição, igreja? Põe sobre os teus pés. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória!
Aleluia. Se todo culto não te levar você até a mensagem da cruz, igreja, fuja. Desse jeito. Cadê o cordeiro? Esse é o qual vos apresenta aqui, que eu disse no início. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando para alguém que está aqui, duas opções, uma escolha a fazer. Quer sobreviver fora da minha presença? Impossível isso acontecer. Quer sobreviver mais um pouquinho e viver o sobrenatural de Deus? Só na minha presença isso é possível. Então Deus está falando para alguém que está aqui que nem Bartimeu, clamando, querendo ver um milagre. E Deus está dizendo: saia da beira do caminho. Meu Deus. Aleluia. Entra no caminho, entra no centro da vontade, se aproxima de mim, se aproxima, fica perto, junto do lado, se achegue-se mais. Porque uma coisa é você clamar, mas outra coisa é você sair do muro ali da decisão. Alguém está aqui no vale da decisão, não sei porque eu estou pregando isso, mas alguém aqui está no vale ainda da decisão. E Deus está dizendo: eu até lhe concedo um milagre, mas entra no caminho. Eu até lhe concedo um pedido, mas venha por cento da minha vontade. Meu Deus! Eu até entro com você nesse negócio, nesse projeto, nessa proposta, mas se aproxime-se mais de mim. Aleluia. Alguém crê que Deus está falando com alguém? Essa é a mensagem, igreja. Estou lhe apresentando o Cordeiro, a providência de Deus, aquele que diz: Deus proverá. Deus está falando com alguém aqui. Essa mensagem que eu estou lhe oferecendo, o Cordeiro, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, aquele que padeceu no Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive hoje para todos. Eu termino aqui. Se você só disser para essa pessoa duas opções, diga duas opções, como a escolha fazer. Olha lá para essa pessoa e diga: decida e viva o milagre de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.